Entre todos os tipos e subtipos de NEM, existe um que ainda é envolto em mistério, o NEM pós-morte. Um tipo de aura que se ativa após a morte de um usuário de NEM em condições emocionais específicas, relatado pela primeira vez no arco de Orcshin, mais especificamente no capítulo 120, onde o Finks e Feitan encurralam Gon e Killua. Na ocasião, o Gon pergunta se eles estão querendo matar o Kurapika, e o Finks explica que atualmente eles não podem matar o Kurapika porque o Kurapika deixou uma corrente de NEM no coração de Croro. O Finks explica que muitas vezes, quando se mata um usuário de NEM, o NEM ativo anteriormente à morte não desaparece, e sim fica mais forte. Segundo o Finks, isso naturalmente acontece quando existem muitos sentimentos negativos e fortes da parte do ativador do NEM. Ele também afirma que o NEM dos mortos é muito mais poderoso do que o Gon imagina. Daqui podemos tomar uma definição que de fato segue uma lógica e padrão em outros momentos da obra. Por exemplo, após o Gon decapitar a Pitou, a técnica pré-ativa da Pitou moveu o corpo dela. Isso acontece devido à forte lealdade de Pitou a Meruem. Essa lealdade fez com que o seu NEM permanecesse pós sua morte e tentasse cumprir o seu objetivo até o momento que foi completamente destruído. Como foi relatado no capítulo 120 por fim, o NEM que permanece se fixa em seu objetivo. Como o objetivo da Pitou era derrotar o Gon, o NEM se fixou no corpo dela, que poderia ser usado para tal objetivo. Porém, essa de fato não é a única maneira de se utilizar o NEM pós-morte. Existem usuários de NEM em Hunter x Hunter que se utilizaram dessa ferramenta para escapar da morte certa e até mesmo para criar habilidades. É claro que o uso de tal prática coloca em risco o usuário de NEM em qualquer momento do uso, mas se funcionar, pode colocar o usuário de NEM em uma grande vantagem. Há dois momentos explícitos em que o NEM pós-morte foi usado de forma consciente e proposital. No capítulo 357, durante a luta entre Croro e Hisoka, o Croro acabou por encurralar o Hisoka, que iria ser explodido. Em um último ato de desespero, o Hisoka propôs algo ao seu NEM apostando sua vida. O Hisoka pediu para seu NEM que quando ele morresse, voltasse a funcionar e massageasse os seus órgãos internos, fazendo uma espécie de massagem cardíaca. A aposta do Hisoka aqui foi, se por acaso as explosões que iam atingir fossem superficiais e não destruíssem seus órgãos internos, o NEM poderia fazê-lo acordar. Por outro lado, se as explosões atingissem seu coração ou pulmão e eles fossem destruídos, mesmo o NEM sendo ativado, ele permaneceria morto, devido ao fato do NEM não ter sido programado para curá-lo e sim massageá-lo. Aqui, o Hisoka apostou a própria vida para ativar o NEM pós-morte, o que funcionou. O NEM foi ativado e como muitas marionetes cercaram o Hisoka, as explosões não foram a causa da sua morte, e sim a asfixia, devido aos ferimentos em sua garganta e a pilha de corpos em cima do seu próprio corpo. Aqui tivemos uma primeira demonstração factível do uso do NEM pós-morte, de maneira proposital. O Hisoka sabia que iria morrer, e sabia que seu NEM seria ativado pós sua morte. O que ele não sabia é se ele iria conseguir voltar à vida. O segundo uso proposital do NEM pós-morte foi no capítulo 373. Nesse capítulo, temos a demonstração da habilidade NEM do segundo príncipe de Kakin, uma habilidade de contra-ataque que usa o NEM pós-morte. Essa habilidade é ativada quando o segundo príncipe é morto. Após ele ser morto, uma besta de NEM é invocada. Essa besta de NEM captura o assassino do segundo príncipe, o destroça transformando em uma espécie de elixir da vida que é dado ao segundo príncipe, que volta à vida ileso. Provavelmente essa besta de NEM é muito poderosa, já que ela é uma regra da habilidade, assim como o Pot Clan de Knuckle. Além disso, é fortalecida pelo NEM pós-morte. Entretanto, essa habilidade deve ter algumas limitações, e se por acaso a besta de NEM não conseguir capturar o alvo e dar o elixir ao segundo príncipe, ele vai permanecer morto. Ou seja, toda vez que essa habilidade é ativa, o segundo príncipe coloca a sua vida literalmente nas mãos da besta de NEM. Se ela tiver a capacidade de capturar o alvo, o príncipe vive. Se não capturar o alvo, o príncipe morre. Em outras palavras, para ativar o NEM pós-morte de maneira proposital, tem que se obrigatoriamente apostar a vida de maneira clara e objetiva. E isso burla a ideia de precisar necessariamente de sentimentos negativos, algo que claramente o Hisoka, citado no primeiro exemplo, não estava sentindo na sua batalha contra Croro, já que ele se excita com batalhas mortais. E se você está se perguntando, então, se eu quiser, eu posso pedir ao meu NEM para me curar e me jogar de um penhasco caso eu esteja encurralado. Vou arriscar minha vida e vou ser ajudado pelo NEM pós-morte para me salvar. Por mais que a conclusão mais fácil de se chegar seja essa, ela está errada. Nos casos que citei, o Hisoka e o segundo príncipe de Kakin, eles não só arriscaram as suas vidas, eles também dependiam de fatores externos, a qual eles definitivamente não podiam controlar.
e isso criava de fato o risco para a vida deles. O NEM vem da convicção. Se você tem convicção de que você vai ficar bem após pular de um penhasco, por que você seria trazido de volta à vida? A resposta mais simples é: não seria trazido, você morreria. Porque você não pode enganar os seus próprios sentimentos, logo, você não pode enganar o seu NEM. Ou seja, se você de fato não estiver arriscando a sua vida de uma maneira verdadeira, o NEM pós-morte não vai ser ativado. Como o Finks afirmou no capítulo 120, quando se tem um NEM ativo e se morre, é possível que esse NEM se torne uma maldição e se fixe no alvo da pessoa que morreu. Como vimos no capítulo 307 com a Pitou, a lealdade também é algo que ativa o NEM pós-morte. E no capítulo 392 temos a junção das duas coisas. Nesse capítulo em questão nos é apresentado Misha Hall. Ela era um usuário de NEM e um agente funerária leal à família Shiyu, uma das 3 famílias mafiosas de Kakin. Como sua lealdade era muito grande à máfia em questão, após a sua morte, ela virou uma maldição de NEM pós-morte, que é ativada toda vez que um membro do Shiyu mata alguém em público. A habilidade dela faz com que ela própria apareça no local e remova o corpo de locais públicos. Ao cumprir essa tarefa, ela desaparece. A afirmação do Finks no capítulo 120 é que o NEM busca algo para se fixar. No caso da Misha, aparentemente ela se fixou na função que ela tinha para a máfia, mantendo seu espírito realizando os trabalhos de remoção de corpos, e aparentemente ela não pode fazer nada além disso, já que a convicção que ela tinha era sobre ser um agente funerária e não sobre ajudar a máfia de qualquer outra forma possível. Até o momento eu citei apenas o uso do NEM pós-morte em pessoas, porém o NEM pós-morte pode ser usado em habilidades, como foi dito pelo Finks em relação à corrente do Kurapika. No capítulo 352, o Croro revela que uma das habilidades do seu livro está fortificada pelo NEM pós-morte, ou seja, uma das habilidades que o Croro roubou, a qual o seu dono já morreu, permanece no seu livro, burlando não só uma regra original da habilidade, mas uma regra da habilidade do próprio Croro. Isso porque já foi explicado que quando uma pessoa a qual o Croro roubou a habilidade morre, a habilidade some do seu livro. Algo que não aconteceu com a habilidade Sol e Lua, que foi roubada de um ancião da cidade de Meteoro que já está morto. Ou seja, o NEM pós-morte é tão forte que ele burlou uma regra da habilidade do Croro. Essa habilidade também foi fortalecida. Essa habilidade Sol e Lua consiste em colocar sinais de negativo e positivo. Quando esses sinais se tocam, acontece uma explosão. Originalmente, a habilidade podia ser desativada a qualquer momento, removendo as marcas. Porém, após ser fortificada pelo NEM pós-morte, as marcas de positivo e negativo, uma vez colocadas, nunca vão sumir até que elas explodam. O Croro pode fazer qualquer coisa, até mesmo fechar o seu livro, que as marcas não vão sumir. Devido à explicação do Croro referente à alteração nessa habilidade após o NEM pós-morte, muitas pessoas começaram a acreditar que quando se usa o NEM pós-morte, se fica mais forte automaticamente, algo que é uma interpretação errada. A habilidade Sol e Lua está mais forte porque o dono da habilidade morreu e permanece morto. Como o dono dessa habilidade é alguém da cidade de Meteoro e possivelmente tinha um vínculo emocional com o Croro, seja positivo ou negativo, ou simplesmente guardava rancor dele por ele ter roubado a sua habilidade, então a habilidade permanece em seu livro e como ela é uma marca da aura de um usuário já morto, ela ficou mais forte. Porém, a mesma coisa não acontece com uma pessoa que volta à vida usando o NEM pós-morte. Muitas pessoas usam o Hisoka para argumentar que o NEM pós-morte deixa as pessoas mais fortes. Isso porque na ocasião em que o Hisoka voltou à vida, ele demonstrou capacidades que até então ninguém tinha visto da parte dele, que no caso foi criar uma prótese de NEM transmutado para o seu braço e para sua perna, ambos perdidos na luta contra o Croro. Além disso, o Hisoka também usou sua textura surpresa em várias partes do corpo, ficando com a aparência de uma pessoa que estava ilesa. Porém, existe uma lacuna de quase um ano entre a última luta de Hisoka, que foi contra o mordomo Goto, até a luta com o Croro. E por mais que o Hisoka não seja o tipo de pessoa que se prepara ferrenhamente até uma luta, ele deu tempo e local ao Croro para se preparar. Eu acho que é mais que evidente que o Hisoka não ficou jogando cartas enquanto o Croro se preparava para essa luta. Até mesmo porque ele tinha certeza de que se ganhasse, ele não teria mate para lhe ajudar com seus ferimentos. Além disso, nunca vimos o Hisoka usar todas as suas capacidades de sua habilidade de NEM para julgar que sua pseudo-cura que ele demonstrou no capítulo 358 não era possível. Desde a introdução do Hisoka na obra, a gente não viu de fato ele se ferir gravemente contra outro usuário de NEM. E se você vai usar a luta contra o Castro de argumento, sinto dizer que o Hisoka se feriu propositalmente contra o Castro
para descobrir como a habilidade dele funcionava e ver de perto a habilidade da Mate. Quando o Hisoka quis, ele deletou o cacho facilmente. O NEM pós-morte, usado por Hisoka, tinha a função de ajudar ele a viver. Após isso se concretizar, o pequeno pacto que ele fez estava cumprido e não tinha nenhum motivo pelo qual o NEM pós-morte ainda estaria atuando no seu corpo. Ao contrário do que muita gente fala por aí, o Hisoka nunca fez um pacto de voltar à vida em troca de caçar as aranhas. Isso não existe e não foi dito em momento nenhum da obra. O único motivo pelo qual o Hisoka está caçando as aranhas é porque ele se sentiu humilhado pelo Croro. E como ele cumpriu seu objetivo, que era lutar com o Croro inicialmente, agora ele pode lutar com quantas pessoas ele quiser e ele escolheu a trupe para lutar. Então, até que a obra diga o contrário, o fato é que o NEM pós-morte deixa literalmente o NEM de um usuário que está morto mais forte, e não um usuário que morre e volta à vida. Se um usuário de NEM que morresse e voltasse à vida ficasse mais forte, várias pessoas poderiam usar essa ferramenta para ficar mais forte. Por mais que fosse algo muito arriscado, o que mais podemos ver em Hunter x Hunter são pessoas sádicas que apenas querem mais poder. Isso seria algo que poderia quebrar todo o sistema do poder de Hunter x Hunter e, na minha visão, é algo muito incongruente com o modo de escrita do Togashi. Uma outra forma que o uso proposital do NEM pós-morte está envolvido é na criação de maldições. No capítulo 389 nos foi explicado que existe um sistema antigo em vários reinos, incluindo o Kakin, chamado de companheiro de vida após a morte. Esse sistema era usado para amaldiçoar príncipes que herdavam o trono e não eram capazes de ser bons reis para seus respectivos reinos. Esse ritual consiste em selecionar uma pessoa. Essa pessoa vai a todo momento ter pensamentos negativos propositalmente em relação ao seu alvo. Vai estar sempre com uma foto, um pedaço de roupa ou algo especial do seu alvo. E aparentemente, quanto mais próximo do alvo o indivíduo que o amaldiçoa estiver, mais forte será a maldição. A maldição se ativa quando a pessoa que estiver amaldiçoando queimar os itens do alvo, beber as cinzas desses itens e tirar a própria vida com uma adaga, de preferência na presença do alvo. Com isso, a maldição se ativa e o efeito dela é privar o alvo da maldição de aura, ou seja, ele não pode usar a aura por um determinado tempo, e a depender da determinação da pessoa que está amaldiçoando, a maldição pode ser tão forte que colocará o alvo em um zetsu tão poderoso que a matará em algumas horas. O que tudo indica é que esse ritual inicialmente era feito sem mesmo o conhecimento de NEM, o que fazia ele ser falho muitas vezes. Porém, com o conhecimento de NEM por pessoas de influência no reino de Kakin, esse ritual se tornou uma arma poderosa, principalmente para aqueles que podem ter servos dispostos a morrer em seu nome. Esse ritual em específico era um ritual usado muito tempo atrás em Kakin, quando o reino de Kakin era uma monarquia absolutista. Após se tornar uma democracia parlamentarista, o reino de Kakin deixou de lado essas práticas. Porém, a princesa Camila, o segundo príncipe de Kakin, está usando atualmente no navio baleia para amaldiçoar os seus irmãos. Bem, eu acredito que todas as informações relevantes sobre o NEM pós-morte estão ditas no vídeo, mas se vocês sabem de algo a mais, podem deixar nos comentários. Eu sempre tento ler o máximo possível. Lembrando, sejam pessoas respeitosas. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até mais.